Você já viu uma galera entrando em banheira de gelo depois do treino? Passando gelo em vários lugares no corpo. Olha lá ele. Você já tá escutando essas histórias aí da galera que tá usando gelo aí, tá justificando que tá melhorando aqui e acolá. E aí? É sério isso? Tem verdade nisso? Como é que os estudos têm mostrado essa relação na banheira de gelo no pós-exercício? É interessante ou não? Ajuda a recuperação? Como é que a gente vai utilizar isso de uma maneira bacana? Em qual momento a gente pode estar utilizando do treino esse recurso? Ou qual tipo de treino a gente poderia estar atribuindo ao uso da banheira de gelo ou do resfriamento que a gente chama de crioterapia? Bom, sou Santiago Paes, doutor em educação física, nutricionista, e nesse vídeo eu vou falar sobre o uso do gelo como um recurso atribuído à melhora de recuperação ou até mesmo outras questões associadas a isso. Primeiro ponto é o resfriamento, a redução da temperatura corporal é interessante do ponto de vista anti-inflamatório. Alguns estudos sugerem sim que existem algumas proteínas chamadas de heat shocks, são bem atribuídas à mudança da temperatura, tanto ao aumento da temperatura interna corporal durante qualquer tipo de contração muscular, no qual o aumento dessa temperatura vai acionar algumas proteínas atribuídas à termorregulação, e isso tem um papel muito importante, até mesmo no aquecimento, né? Por isso que a palavra chama aquecimento, só vai lembrar, né? Ou até mesmo atribuída também à sinalização de que o corpo precisa ser resfriado. Nesse caso, principalmente em função da transpiração. O suor, a sudorese, ela é muito importante para que haja a redução desse aumento da temperatura corporal, só que isso só vai acontecer se o suor for evaporado. Isso é muito importante, pessoal. Não basta única e exclusivamente achar que a transpiração por si só vai resfriar esse corpo. No passado era muito comum as pessoas correrem com saco plástico, saco de batata, enfim, acreditando que isso iria ser um recurso interessante, tanto para aumentar a performance ou até mesmo para emagrecer, quando na verdade isso é o contrário. Bom, imagina comigo, se o motor do carro ele tá com uma temperatura corporal muito alta, ele não tem um resfriamento, a performance vai reduzir, ou então o motor do carro vai dar ruim, não é? Então a primeira coisa, esse excesso de temperatura interna corporal, ele é um fator associado também à redução da efetividade do trabalho muscular. Então esse é o primeiro ponto, e é por isso que a hidratação ela é tão importante para que você não tenha uma redução da performance. Os estudos têm mostrado que a partir de 2% de desidratação, ou seja, uma redução de 2% do teu próprio peso corporal, uma vez que essa oscilação de peso aguda, ou seja, instantânea, ela tem repercussão direta com água, tá bem? Então é por isso que quando você vai fazer um exercício, você sobe na balança, tá lá, 80 quilos, faz 1 hora de exercício, sobe de novo depois do exercício, na balança tá 77, significa que você perdeu 3 quilos na forma de água e que de fato você estava já com uma desidratação leve, porque acima de 2% já é considerado uma desidratação leve. Então, diante dessa relação, é importante entender. Primeiro ponto, você já estava desidratado, ou talvez nessas condições você precisa beber água dentro do tempo intratreino, né? Ou seja, dentro do próprio tempo no qual você está realizando essa modalidade, para que você não tenha essa desidratação. Ou então, depois do exercício, você tem que estar bebendo no mínimo 3 litros de água para estar recuperando esse excesso de líquido que você perdeu, tá? Então, voltando aqui na nossa relação. Então, se você tem uma associação de que essa temperatura corporal aumentada, ela vai te emagrecer mais, você tá fazendo exercício físico envolvido num plástico, tá transpirando muito, e isso é interessante porque ao final do exercício você tá lá com 2, 3, 4 quilos a menos, sinto lhe dizer que você não está emagrecendo, você só tá desidratado.
desidratando. E até mesmo, dependendo do grau de hidratação, isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Porque muitas vezes você tem tanta sudorese, você perde tanta água pelo suor, mas nesse suor não tem só água. A gente tem também o que? Íons, a gente tem metabólicos que são muito importantes para o processo natural de contração muscular, como é o caso do sódio. E quando você só bebe água e transpira muito, você está num ambiente muito quente, está transpirando muito, ou num ambiente cuja umidade relativa do ar está comprometida, né, está muito abafado, isso tem que tomar cuidado, porque existem na literatura alguns casos, principalmente em corridas de longa duração, em esportes de longa duração, como é o caso do triatlo, maratona, ultramaratona, no qual o atleta ele pode estar vulnerável por um quadro que se chama hiponatremia, que nada mais é do que essa sudorese excessiva, essa transpiração excessiva, sem a reposição de eletrólito, como principalmente o sal, tá bem? Então isso é importante que você se atente, muito importante que você se atente a isso. Santiago, já que você tá falando disso, eu preciso estar bebendo bebidas hidroeletrolíticas para estar repondo esse sódio? Os estudos têm mostrado que você só vai utilizar esse tipo de recurso em corridas ou atividades de maior intensidade ou maior duração, acima de 1 hora, por exemplo, num ambiente mais quente, num ambiente que te vai transpirar, vai levar você a transpirar mais. Aí sim, os estudos têm mostrado que nessas condições acima de 1 hora, por exemplo, seria muito bem-vinda essas bebidas hidroeletrolíticas. Do contrário, não, só água já é o suficiente, faz a tua alimentação pós-treino, tá tudo certo. Mas, Santiago, você tá contando essa história toda e cadê o gelo? Cadê o gelo? Bom, eu tava falando das proteínas de temperatura heat shock, né? E aí, por outro lado, a gente pode estar resfriando também isso para que o corpo crie adaptações para estar contrabalanceando essa temperatura que está muito alta, ou até mesmo criar algumas adaptações para tentar reduzir esse excesso de inflamação ocorrida pela contração muscular. Por quê? Porque durante a contração muscular se destrói as fibras musculares, você faz com que haja uma utilização muito grande dos seus substratos de reserva, como o glicogênio dentro do músculo e como o próprio ácido graxo do tecido adiposo, ou até mesmo você crie uma acidose metabólica muito grande porque você se exercitou muito, e isso é uma inflamação. E aí, depois do treino, o teu corpo, com os mecanismos e as defesas anti-inflamatórias, vão reparar isso e vão gerar adaptações melhores do que antes do exercício. E é por isso que você entra no estado que a gente chama de supercompensação e você fica melhor do que iniciou. Então, por isso que o exercício físico está sempre fazendo uma destruição, um estresse, e depois uma recuperação e uma supercompensação, e que vai gerar adaptações ou anabólicas ou adaptações duradouras a nível enzimático, vascular, hormonal, metabólico, por aí vai. Perfeito? Então, usar o gelo como um mecanismo anti-inflamatório, válido. E aí a gente entra na ideia de que, então, peraí, todo treino eu preciso usar o gelo para estar recuperando? Não, não. O que a gente usa de gelo, ou banheira de gelo, ou imersão abaixo de 15 graus, durante pelo menos 10 minutos, a gente usa esse recurso principalmente em modalidades cíclicas de longa duração, como é o caso aí de uma corrida de maratona, um triatlon, uma ultra endurance, ou até mesmo, dependendo da modalidade, quando ela é muito densa, como é o caso do CrossFit, mas no qual eu preciso principalmente de um componente atribuído ao componente anti-inflamatório para recuperar, para que em menos tempo possível já esteja voltando a treinar, principalmente do ponto de vista aí de endurance, né, de contrações a menor intensidade, mas de longa duração. E na musculação, pessoal, o efeito do gelo é ao contrário.
tá? Se na Endurance o gelo é muito bem-vindo como recuperação, na musculação, com o objetivo é o aumento da massa muscular, o gelo tem um papel inverso. Entrar numa banheira de gelo quando você quer aumentar a massa muscular depois do treinamento de musculação vai reduzir os sinais atribuídos à síntese de proteína, né, que nada mais é do que a reconversão daquelas proteínas que foram danificadas durante o treino em outras proteínas que vão acionar o mecanismo de anabolismo naquele momento chamado de síntese de proteína, e se mantido no longo prazo, aí a gente usa a terminologia de hipertrofia muscular. Mas após o exercício, o uso de gelo reduz a sinalização para ganho de massa muscular. Então a pergunta que fica é: será que o uso de gelo é interessante para o atleta ou para estar melhorando aquilo que o atleta deseja? A gente precisa ter esse contexto associado aí à modalidade, ao volume, à intensidade ou de fato aí a recuperação do músculo, perfeito? Então é muito importante que a gente entenda isso. Para finalizar, existem algumas pessoas que sugerem que nadar numa piscina mais gelada, reduzir a temperatura dessa piscina vai aumentar consideravelmente o gasto calórico e isso vai ajudar a emagrecer. Bom, de uma maneira geral, o emagrecimento ele se dá em função justamente do maior volume de treino, ou seja, da maior quantidade de tempo que você realiza aquela tarefa motora e também na relação entre a intensidade que você vai realizar aquela atividade. Ou seja, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a velocidade no mais tempo possível vai levar a maior gasto calórico. E esse é o maior determinante atribuído aí a maior gasto da atividade. E muitas vezes essa água mais gelada pode estar fazendo com que o vaso faça uma constrição ou até mesmo um desconforto por si só na atividade, vai reduzir o desempenho por conta dessa relação com o frio. E então não faz muito sentido a gente atribuir que nadar numa água mais gelada ou praticar exercício no ambiente que esteja mais frio vai fazer a gente emagrecer mais, quando na verdade o grande fator atribuído ao emagrecimento é a capacidade que eu tenho de sustentar esse exercício tanto com mais tempo ou até mesmo com uma relação de intensidade no qual eu estou realizando esse movimento, e isso que vai determinar o maior gasto calórico e contribuir de fato para o emagrecimento. Gostou desse vídeo? Legal, né? Falei bastante coisa, não falei? Não esqueça de marcar quem você acredita que vai se beneficiar com essa informação. Não deixe de compartilhar entre os seus contatos essa informação. Comente o que você achou desse vídeo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Grande abraço, valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it, feel it like. Let me get a